Hoje estamos aqui na cidade de Farroupilha e vamos conhecer a opinião das pessoas que utilizam do transporte público. Dona Nelza, qual que é as dificuldades que a senhora encontra ao pegar o ônibus? Eu não. A única dificuldade que eu tenho é que a gente não consegue embarcar no ônibus, porque eu sou aposentada por invalidez. Então eu não consigo embarcar no ônibus. Tem paradas que a gente consegue e tem paradas que não. Quanto ao valor da passagem, a senhora acha que é abusivo ou está dentro dos padrões? Tá um pouquinho alto, né? Porque a gente ganha é bastante alto. Eu acho bastante, porque para ir daqui ali eu prefiro ir a pé, porque é muito difícil pegar o ônibus, que é muito caro, daí tu ganha por faxina e daí depois tu paga lá quase R$10 de ônibus. Tá um absurdo, né? Deveria dar uma baixadinha. É meio caro, sim, bastante, né? Pelo tanto que a gente faz, é meio caro, né? Mas fazer o que a gente precisa, né? No início, quando eu pegava, era R$2,65 e já faz o quê? Uns 3 anos que eu tô aqui, já tá quase R$4, né? Pra mim, eu acho bem cara a passagem. Que tu fica pouco tempo no ônibus, né? E tu vai pagar tipo R$4 por uma passagem. Eu acho caro. Acho que o que tava antes, que era R$13,20, R$13,25, eu acho que tava um preço bom, acho que aumentou demais. E os motoristas? Eles são queridos ou não? Ele espera a pessoa embarcar, a pessoa sentar, a pessoa descer? Para mim eles sempre foram gentil, não tenho o que reclamar deles. Para mim eles sempre foram legal. Nossa, eu gosto de todos eles. Quando eu vou de ônibus, eles sempre foram gentil comigo. Nessa sua dificuldade, alguém ajuda o motorista, o cobrador? Não. Ninguém ajuda. Se tu entra dentro do ônibus, se tá cheio o ônibus, tu tem que pedir licença para sentar, porque não te dão um lugar para sentar. E os ônibus são sempre lotados ou é só em horário de pico? É horário de pico. Aí são lotados. Agora não tem horários que não são lotados. E os ônibus têm bastante frequência de horário? Como que é? Eles atrasam? Eles saem mais cedo? Não, são nos horários certos. Tem bastante horários que tá lotado, né? Mas tem horários que não. São cheios. São bastante cheios. Mas é agora, na época do colégio, que tem bastante movimento, mas se não é bem tranquilo, bem... É que eu sempre fico na porta do ônibus, né? Quando o ônibus encosta, eu já entro pra dentro, sempre pego um lugar pra sentar, né? Mas todo horário, todo dia eu faço esse mesmo horário, né? Venho com esse mesmo ônibus pra casa. Mas é bem tranquilo, assim, não... Sempre é muito difícil tu não conseguir um lugar para sentar, mas sempre, a maioria das vezes a gente consegue. E as paradas de ônibus, fica próximo da sua casa ou não? Sim, fica. Da minha casa fica uma quadra longe da minha casa, sempre que eu desço do ônibus. E a parada é coberta ou não? Tem bastante iluminação? Não, não é coberta. Não tem nem parada. Não tem parada do ônibus, onde eu desço. Onde eu desço não tem parada. É aberto sem isso. Do outro lado tem, mas aonde eu desço, onde eu pego de manhã e onde eu desço à tarde não tem parada. Do outro lado da rua, sim. E você já pegou o ônibus à noite? Já. E como que é? É bem iluminado as ruas ou não? Uma parte do meu bairro não. Mas para Cooperativo União não tem muita luz. Mas no restante sim. E isso te deixa com uma falta de segurança ou não? Sim. A gente fica preocupada porque não tem muita iluminação, né? E ainda mais de noite e o ônibus não sobe lá em cima. O último horário é 7h10, então ele tem que ir de a pé. Então ele não passa, digamos, na metade do América, isso? Isso, que tem a Cooperativa União lá pra cima e ele só vai até, acho que até 7h20, depois ele não passa lá. Ele tem que parar bem antes de subir de a pé, e lá que não tem iluminação. Então você estaria insatisfeita em relação a isso? Sim, a iluminação naquele ponto e do ônibus não subir lá, né? E às vezes que você pegou o ônibus, sempre teve lugar para sentar ou não? Sim, sempre teve. A única queixa que a gente tem, assim, sabe, não é queixa, mas é sobre a corrida do motorista, sabe? Eles andam muito ligeiro, sabe? Mas eles respeitam o espaço dos passageiros, tudo, sabe? Já que eles andam rápido, as ruas permitem que eles andem rápido ou as ruas lá do seu bairro estão precárias?
não muito precárias, né? Mas só que é um lugar de bastante movimento, né? As faixas, principalmente, as curvas dos viadutos mesmo. Às vezes as pessoas estão sentadas, tem que se segurar para não cair fora do banco, né? A única queixa do transporte que eu vou, né? De manhã, sim, a moça é bem tranquila, bem simpática. Não tenho queixa dos motoristas, sabe? Eles são bem... Até assim, às vezes ele esquece a gente na parada, mas quando a gente vai descer, mas é bem tranquila. Na maioria das vezes é bem tranquilo, sim. Porque faz tempo que a gente usa o mesmo, né? Então, já conhecem a gente bastante aqui. Mas é tranquilo, graças a Deus, bem bom. Bem fácil, assim, para te pegar, para te embarcar, para te desembarcar, bem tranquilo. E já que os ônibus são sempre cheios, os lugares preferenciais, as pessoas deixam vazio, as pessoas sentam? Quando não tem pessoas que precisam, que nem eu sou uma que sento sempre quando não tem ninguém. Mas quando tem, a gente deixa para as pessoas que têm preferência, né? E isso acontece com todo mundo ou algumas pessoas ainda ficam ocupando o lugar preferencial? Algumas pessoas sempre ficam, né? É difícil todo mundo fazer igual, muito difícil. E a gente sabe que o 1º de Maio é um bairro grande, então há inúmeras paradas. As paradas que existem, elas são cobertas, há iluminação nelas ou não? Olha, nas paradas que eu vejo, são todas cobertas. E a senhora se sente segura pegar o ônibus? Eu não. Quando é muito tarde ou muito cedo, eu não me sinto segura nas paradas. A gente nunca sabe, né? O jeito que tá hoje. E hoje, para pegar um ônibus em dia chuvoso, é complicado ou não? Não é complicado. É mesmo horário, mesmo jeito, é mesmo de tempo bom, tempo ruim, é a mesma coisa. E a senhora vai para o industrial, certo? As paradas lá são cobertas, não são? Como que é? São cobertas. São bem bom. Coberto não é, se vem muito vento, aí não, aí se molha, mas senão são, tem todas as paradas tem coberto. E as ruas, como que é? O ônibus consegue andar numa rua? A rua é complicada, tá complicada. As ruas estão complicadas, muito buraco. E é sempre se pula? É, sempre. Que as pedras das ruas, que são calçadas, são bem soltas. Tem que saber caminhar, tem que se cuidar. Você se sente segura ao pegar o ônibus? Não em todos os horários. Eu acho que durante o dia é mais tranquilo, mas não necessariamente por causa do transporte, mas por causa das pessoas e da cidade mesmo. Então, a gente sabe que hoje vem acontecendo uma grande onda de assédio no ônibus contra mulheres. Você já presenciou isso? Sim, não tão na cara, mas a gente sempre, encontra uns olhares ou alguma coisa do tipo. E se isso acontecesse com você, você acha que as pessoas do ônibus te ajudariam, um motorista? Eu acho bem difícil. Por quê? Por causa da comunidade que nós temos hoje. Então, eu acho que, na verdade, eu não saberia o que fazer. Se fosse algo muito na cara ou que, sei lá, viesse por cima de mim, eu também não saberia o que fazer. Então, eu acho que a comunidade não está preparada para esse tipo de coisa e não é um assunto muito bem comentado. E os motoristas, se alguém passar mal, eles estão preparados para socorrer alguém? Eu acho que não. Eu acho que isso não acontece. Eu acho que é um tratamento muito seco e muito distante das pessoas. Eu já passei por vários motoristas e alguns são muito simpáticos. Mulheres normalmente são mais simpáticas, infelizmente. Não querendo separar gêneros, mas é verdade. E tem alguns que fazem questão de ser estúpidos, então eu acho que se algo acontecesse dentro do ônibus, alguns fingiriam que não estaria acontecendo. E nos dias de chuva, como que é pegar o ônibus? É fácil? É complicado? Eu acho que
Aqui o lugar é meio desproporcional, mal ajeitado, porque tipo, o banco em dia de chuva não dá pra te usar. E a gente sabe que aqui houve furto dos cabos de energia das luminárias, até tem uns pontos aqui sem luz. Nos bairros, as paradas ficam próximas, são iluminadas, como que é? Ou é no escuro? Pensando nos lugares que teria as paradas, não é um lugar muito iluminado, tipo, não teria uma luz só pra parada, por exemplo. Se não tivesse a iluminação da rua, acho que tu não teria nenhuma iluminação. E a senhora se sente segura ao pegar o ônibus? Eu me sinto e não sinto no mesmo tempo, né? Não sei, porque a gente tem que se cuidar, né, no mesmo tempo, né? A gente vê que hoje há uma grande onda de assédio na parte das mulheres. A senhora já presenciou algum caso no ônibus? Não, nunca presenciei. Nunca presenciei. Uma moça me contou semana passada de um senhor que passou a mão nela. E qual que foi a tua reação? Eu fiquei sem saber o que falar. Ela tinha sentado com uma outra amiga perto dele e ela saiu de perto. Ela sentou junto lá atrás. E você acha que os motoristas hoje estão aptos a lidar com esse tipo de assunto? Eu não sei porque eu nunca vi nada, mas eu acho que eles deveriam estar preparados para tomar alguma providência, né? Mas eu acho que sim. Que eles são bastante responsáveis, sabe? A única queixa que da minha parte, que eu digo, que eu falei, é sobre o movimento das faixas e a corrida deles, né? Muito depressa, só isso, mas eu acho que eles estão aptos, assim, a ajudar qualquer passageiro, assim. E as paradas lá no seu bairro, elas são cobertas, tem iluminação ou não? Tem iluminação e são cobertas. Então a senhora está satisfeita com o transporte público, tirando o excesso de velocidade dos motoristas? Sim, da parte do bairro onde eu moro, né? Não só eu daria esse depoimento, como outras pessoas também poderiam falar melhor, né? Qual que é a dificuldade que tu vê em pegar um ônibus nos bairros hoje? Tem todos os horários ou não? Depende, de manhã tem pouco horário e de noite também. Vai até umas 9 horas, acho que podia se alongar um pouquinho mais. Isso é do América para o centro? Isso, esse horário. As ruas, os ônibus conseguem transitar nelas normalmente ou elas têm muito problema? Não, eu acho que sim, vai bem, só pula muito. Acho que é mais na parte de trás do ônibus. Na frente é mais tranquilo. E em dia de chuva é complicado pegar ônibus ou não? Não, é tranquilo. E como que você vê em relação aos idosos? As pessoas cedem o lugar quando o ônibus está cheio ou não? É difícil. Difícil. Poucas pessoas cedem. E elas sentam no lugar preferencial ou deixam reservado já? Sentam no lugar preferencial. Quando não tem idosos, eu acho que tudo bem, mas é a partir de que entram, acho que tem que ceder o lugar para a pessoa, já que é preferencial, né? E esse foi o dia a dia de um farroupilhense que utiliza do transporte público. A gente pôde perceber que há muitas coisas para se melhorar. Iluminação, tem lugares que o ônibus não passa, então as autoridades que tomem providência, porque a população farroupilhense merece e precisa. E você aí de casa que acompanhou o dia a dia de um farroupilhense, tem alguma coisa para falar? Você que não foi entrevistado, algum elogio, alguma reclamação? Escreva nos comentários, a gente quer saber.